E aí eu cheguei a esse caso através de um amigo que sugeriu, pô, já que você está falando de avião, por que você não lembra daquele caso do sequestro? Eu falei, putz, trabalhei nisso, na época, em 86, eu já trabalhava em televisão, em 88 aconteceu o caso, eu cobri essa história e tinha caído no esquecimento de praticamente todo mundo. Para você ter ideia, as pesquisas não eram feitas como estava ouvindo agora alguém dizer que a pesquisa é numa biblioteca. Exatamente, era numa biblioteca. A gente não tinha revistas, jornais na internet. Você tinha que ir na biblioteca, imprimir o jornal da época, a revista da época. Foi quando eu comecei a localizar as pessoas. O comando da Força Aérea me ajudou, o pessoal da Federal me ajudou, consegui localizar o Fernando Murilo, a Wendy, a filha do copiloto, eu gravei com eles. Então, assim, estava tudo pronto para se fazer um documentário a respeito do caso. Tenho esse material pronto, inclusive. E esse filme é baseado exatamente nessa obra documental, porque eu tenho uma pesquisa que eu comecei a fazer em 2012 e agora vai virar esse filme. E depois teve esse interesse da Disney, como é que foi essa parceria que surgiu, o interesse da Disney para produzir esse filme? A caminhada foi bem longa. Na verdade, até 2016, eu ainda estava tentando produzir um documentário. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir o apoio de um distribuidor para um documentário. Apesar de ser muito barato fazer um documentário, mas não há interesse do público para ver um documentário. Poucas pessoas gostam de documentário, por melhor que seja o assunto. Então eu fiz uma parceria primeiro com a Scarlatti, Estúdios Scarlatti, que é uma produtora do Rio e São Paulo, e a partir daí a gente resolveu, vamos fazer então um filme, não vai ser um documentário, vai ser um filme, um longa-metragem, de ficção baseado nos fatos. E a partir daí a gente começou. E a partir daí a gente conseguiu algumas possibilidades. Iniciou com uma outra distribuidora, que em 2018 a gente ia filmar, mas houve um problema, eu diria até político, porque foi quando mudou o governo, a Dilma saiu, entrou o Temer, aí teve um problema, mudança de diretoria da Ancine, houve um problema geral e não deu certo. Aí a Disney apareceu agora em 2020, 2021, e muito interessada no assunto, e a gente chegou ao caso agora do filme com essa qualidade que vocês vão poder ver no cinema. Não é nada... você pode se comparar a grandes filmes americanos, porque, de fato, quem já viu a prévia, sabe do que eu estou falando e que não estou fazendo, não é nenhuma mentira, a coisa realmente está muito bem feita. Você tem ideia do investimento nesse filme? Qual é a projeção de bilheteria? Não sei se você tem acesso a esses dados para a gente. Eu tenho mais ou menos, porque, na verdade, como não é a minha área específica, a minha área é mais a pesquisa, argumento, né? Isso ficou por conta da Scarlatti. Mas eu sei que ele já está bem acima do teto. Geralmente, um filme nacional ele gira em torno de 8, 12 milhões. Esse já passou de 20 milhões. Para vocês terem uma ideia, a gente teve que desmontar um avião aqui em Brasília, um VASP. E é importante citar uma coisa que alguns amantes da aviação já perceberam, mas que a gente não tem como resolver. Porque o caso foi num 737-300. Todas as filmagens a gente fez no 737-200. Por quê? Porque quando a VASP quebrou, faliu, os aviões, os 300 ainda eram leasing, eles foram devolvidos, né, para a Boeing. Então a gente só conseguiu aviões 737-200, que viraram sucatas, a maioria foram vendidos, estão espalhados aí pelo Brasil. E a gente encontrou uma aqui em Brasília, eu encontrei uma aqui em Brasília, que fica numa fazenda de uma empresa chamada, do Torkasky, Rogério Torkasky, que é dono da Farmacotécnica, eu posso falar, né, o nome da empresa? E ele cedeu para a gente o avião e a gente teve que desmontar o avião inteiro, a parte interna, e montar no estúdio em São Paulo. O avião foi montado e desmontado 3 vezes, porque a hora era montado no chão, para se fazer todas as cenas internas, sem nenhum movimento. Depois ele foi desmontado e montado numa traquitana, que é um equipamento que faz o avião girar, que simulou o tunô. A gente costuma dizer que a gente não girou a câmera, o avião girou mesmo, a câmera ficava parada. Então vocês vão ver a realidade que ficou o filme, e uma coisa que jamais foi feita no Brasil. Isso tudo encareceu muito o orçamento. E, por exemplo, a terceira montagem foi a cabine do avião, que essa mesma traquitana que girava, ela não fazia o movimento de vertical. Então foi montada uma outra traquitana para mostrar o avião caindo de bico. Então, assim, e isso foram 4 vezes. Fora o avião real,
que a gente teve que filmar no Musal, que é o Museu da Aeronáutica, que vocês conhecem bem. Lá tem um avião da presidência, o antigo avião que está no museu, que a gente plotou ele todo, ele é o mesmo modelo, 737-200, ele foi plotado todo como VASP, né? E a gente, todas as cenas externas e algumas da cabine nós gravamos nesse avião. Então, assim, foi uma estrutura gigante, jamais feita no Brasil. Agora, aí eu venho a parabenizar toda a equipe de produção por isso, porque realmente foi fantástico. Você teve contato com o comandante Murilo. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista aqui no canal Asa, bem no início do nosso canal, e você teve mais contato ainda com ele. O que você poderia falar da pessoa do comandante Murilo, que é o herói do VASP 375? Murilo, além de ser um herói, ele era o cara mais humilde que eu já vi. Ele jamais disse, eu salvei a vida de... Não, ele falou, eu fiz o que eu tinha que fazer. Recentemente, a gente produziu um podcast em 6 episódios sobre o caso. E eu cedi a entrevista dele para esse podcast, o áudio, né? Porque era um podcast de áudio. E, assim, relembrando a conversa que eu tive com ele em 2013, ouvindo o que ele fala, você consegue imaginar o ser humano que era o Murilo. Um cara sensacional, humilde demais. Ele jamais se vangloriou pelo que ele fez, e foi um feito sensacional. Uma coisa que eu acho que todos vocês são pilotos que não tenham essa necessidade de fazer, mas fariam também, e ele reconhece isso. Mas, assim, calhou dele fazer. E detalhe, né, com um grande amigo dele ao lado morto, que foi morto na frente dele. O Murilo era um cara sensacional. Constâncio, a minha curiosidade é, assim, a gente que é técnico, né, de aviação, a gente geralmente vê que os filmes que mostram acidentes, eles trazem exageros, né? Coisas que a gente olha e fala, nossa, isso está sendo super forçado para chamar a atenção do público. Como você fez? De quem que você se cercou? Qual foi o apoio técnico que você teve para tornar esse filme uma coisa mais próxima da realidade e não uma coisa mais fantasiosa? Então, ao longo do período de roteirização, que é bom lembrar que foi feito pelo Micael Albuquerque e Luza Silvestre, são 2 roteiristas, que inclusive foram premiados agora no Festival de Los Angeles, o La Bruf, e ganharam o prêmio de melhor roteiro com o argumento desse que vos fala. A gente teve o apoio sempre de alguém do comando, alguém que já tenha pilotado um avião. O próprio Murilo, no início, ainda vivo, ainda ajudou a gente num bocado de informações. Já durante as gravações, a gente teve a parceria do comandante Sidney, que já está aposentado, mas até pouco tempo pilotava aviões comerciais. Acho que a última empresa que trabalhou foi a Latam, ou a antiga TAM ainda, mas a gente sempre baseado nisso. Claro, assim, no filme você vai ver que tem coisa, quem é amante de aviação, conhecedor de aviação como vocês são, vocês vão perceber que tem alguma coisa que é meio fantasiosa e tal, mas isso tudo com a intenção de mostrar o quão emocionante foi a situação. E na apresentação que a gente teve, para você ter ideia, no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, o filme ainda sem a finalização total, no final eu tive a grata surpresa de receber um cumprimento de um piloto que estava lá assistindo, e ele falou, olha, eu vou falar um negócio para você, eu sou piloto, amante de aviação, e está tudo perfeito. Eu falei, se está tudo perfeito, então agradeça lá os produtores, a Joana, a Paula, o Baldini, o pessoal da direção de arte, o Roncone, essa turma, e apresentei para ele, o pessoal para ele. Porque, de fato, assim, eu que não sou nenhum conhecedor de aviação, conheço agora muito de pesquisas e tudo, mas não a fundo. Até porque, se eu precisar ficar fora do avião, eu prefiro pesquisar do lado de fora. E um piloto de avião falar que estava muito real, e ele ainda falando, olha, eu sei que o avião era um 737-300, mas eu sei também que vocês não tiveram condições de conseguir um avião desse. Mas está muito perfeito. Então, assim, eu acho que a surpresa é muito agradável quando você recebe um cumprimento de alguém que conhece tanto. Como é que vocês pretendem fazer essa divulgação, não só para atrair o pessoal que é ligado à aviação, mas o público de maneira geral? Como é que vai ser esse trabalho junto ao público para que o pessoal compareça ao cinema para prestigiar?
Olha só, esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Disney, né, a Star, e eles têm uma equipe toda de marketing, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a ideia é atrair público de 14 a 90 anos de idade. A gente sabe que a aviação é uma coisa apaixonante. Mesmo quem não gosta de avião fica curioso para saber. E a gente sabe disso. Eu já vi o filme 5 vezes, e cada vez que eu vejo, eu me surpreendo mais ainda. Eu chorei na primeira vez que eu vi o primeiro corte em casa com a minha família, de ver a primeira cena, a lágrima escorreu, porque é uma história emocionante, é uma história fantástica, e a produção foi muito bem feita. Então, assim, você vai ver que o elenco é fantástico. Eu não sei se vocês tiveram a chance de ver o trailer do filme. Então, o filme é tão empolgante quanto o trailer. As pessoas dizem, o trailer, pô, vocês pegaram um monte de coisa e fizeram aquela coisa empolgante. Não. O filme inteiro é empolgante. Eu conversei com o Baldini, que é o Marcos Baldini, que é o diretor, na última apresentação agora, que foi na Cinemateca, na 47ª Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, eu estava lá, dia 29, e ele estava me falando, Constâncio, o maior desafio desse filme era manter a tensão do filme o tempo inteiro. Porque a partir do momento que o avião pousa, depois de todas as manobras, podia cair ali, né? Ficar aquela coisa monótona, né? De negociação com o sequestrador, a polícia fala. Não, ele conseguiu manter uma tensão do início ao fim do filme. Então, assim, senta no cinema, vai no banheiro antes, porque você não pode levantar nem para ir fazer xixi.